Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que aumenta o número de parlamentares lá na Câmara Federal, de 513 para 531 cadeiras. Agora a proposta vai seguir para o Senado. De acordo com a direção da Câmara, isso aqui é importante você ouvir, o impacto no orçamento será de pouco mais de 64 milhões de reais por ano. A mudança atende uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou em 2023 a atualização do número de deputados conforme o tamanho da população de cada estado. Então significa que estados perderiam, por conta da população, perderiam representantes. E aí o que os deputados fizeram? Ninguém vai perder nada. Nós vamos fazer o seguinte, para a representação continuar parelha, vamos aumentar de outros estados. Aí aumentaram o número de cadeiras de 513 para 531 e vai valer a partir da eleição de 2026, é isso mesmo. A última vez que o número de deputados foi ajustado foi nas eleições de 94 com base em dados populacionais de 1985. Desde então, apesar dos novos censos, essa conta nunca foi atualizada. O novo projeto é fruto de um acordo liderado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e a proposta garante que nenhum estado perca representante. Alguns, inclusive, vão ganhar mais vagas. E vamos lá. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte ganham 2 deputados cada. Pará e Santa Catarina ganham 4. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná ganham mais 1 deputado federal. O relator do projeto, o deputado Damião Feliciano, argumentou que tirar vaga de estado seria injusto e traria perdas políticas financeiras. Ele também defendeu que o cálculo matemático não deve ser aplicado sem considerar a realidade política do país. A nova regra, se confirmada, como eu falei, já vale para as eleições de 2026. E aí, o que acontece? Tem desdobramentos aqui no Paraná também, não só aumentando uma vaga de deputado federal, mas o número de deputados estaduais é um reflexo do número de deputados federais. Com isso, hoje no Brasil, nós temos 1.059 deputados estaduais. Vai aumentar para 1.089. Provavelmente, quem ganhou deputado federal também vai aumentar o número de deputados estaduais. Significa diferença nos cofres. No tweet, Rigon? Não, só lembrando que um tempo atrás houve a mesma situação, ia fazer por paridade, só que o cálculo era outro, o Paraná perderia, a bancada deixaria de ser 30. Aí eles conseguiram um movimento e estancou esse cálculo, essa mudança. E agora você vê que político só faz as coisas para ele ganhar, né? Nunca para reduzir, né? É estranho porque esses tempos são tempos sombrios, onde quem manda no Brasil é o Congresso Nacional. Ele pinta, borda, ele põe dinheiro na conta dos partidos, eles só cuidam deles. Fernando Tupan, tweet. Eu discordo que quem manda no Brasil é o Congresso Nacional. A gente vê a interferência da justiça a todo momento, Rigon. Então, vamos corrigir isso e colocar em pratos limpos que quem manda hoje é o STF, querendo ou não querendo. Existe uma tentativa de recuperar o poder na decisão, mas vamos ver quando isso vai acontecer. Com relação ao número de cadeiras, Paulo Caetano, a princípio eu não tinha concordado porque o Paraná não teria aumento nenhum. E eu apoio esse aumento para 31 cadeiras, porque nós temos que aumentar a representatividade em um momento que estados menores estão mantendo as malditas cadeiras. Você tem que dar a representatividade, deve ser conforme a população. Você vê, o Nordeste, aqui em Curitiba, o número de pessoas que vieram do Norte e do Nordeste, Paulo Caetano, eu nunca tinha visto jamais, assim, cresceu. Você vai em supermercado, caixa, a maioria dos caixas são pessoas que vêm do Pará, do Acre, do Amapá, e até mesmo, Paulo Caetano, de Cuba, acredite se quiser. O país comunista lá do Raul Castro está tão bom que os cubanos estão vindo para cá para trabalharem aqui no Brasil. Então, um fenômeno está acontecendo e nós precisamos estar atentos a isso. Paulo Caetano? O Matos, aumento do número de cadeiras de deputados federais tem reflexo também na Assembleia Legislativa, vai. Paulo, primeiro 64 milhões de impacto no orçamento federal. É a desproporção, né? Você pega São Paulo. São Paulo tem um deputado federal cada 650 mil habitantes. Aí você pega Roraima, é um deputado federal a cada 72 mil habitantes. Você pega o Rio de Janeiro são 16 milhões de habitantes com 46 deputados federal.
Aí Minas Gerais tem 20 milhões, tem 53. Então, assim, é essa desproporção, né? Tem estado que não deveria ter menos, tem estado que tem demais, e eles querem readequar e ir aumentando o número. Numa época dessa, falar em aumentar os gastos é muito complicado, né, Paulo? Então, acredito que vai aumentar o número, se realmente, eu acredito que vai aumentar, porque já está tramitando muito que numa velocidade absurda, com certeza o número de deputados estaduais aqui também vai aumentar. Então, o Paraná acho que ganha um deputado federal, e aí vai aumentar o número de deputados estaduais. É aquela famosa escadinha, né? Já que tem direito, vamos aumentar, mas principalmente essa desproporção, né? Você pega aqui, principalmente esse exemplo de São Paulo, que precisa de um deputado cada 650 mil habitantes. E aí você pega Roraima, um deputado cada 72 mil habitantes. É isso que faz a diferença e poderia ser melhor equilibrado. Tweet, Regiane. Posso ler a letra da música de um passado não tão distante, 1995? Não. Não? Tá bom. Paciência, gente. É isso. Quem vai pagar a conta, e você não manda em mim. Quem vai pagar a conta somos nós mesmos. Quer ler um pedacinho da música? Vai, Eu quero. Essa música que é conhecida, o Luiz Inácio falou, o Luiz Inácio avisou, a Só gente não vai cantou chorar, tá? muito ela. Olha lá. Eu me vali desse discurso panfletário, mas minha burrice faz aniversário permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram mais uma vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Quem, Rafael? Eu vou ler uma letra aqui de música, mas na verdade é a você própria canta? Constituição Federal. Artigo 45, a Câmara dos Deputados compõe-se representantes do povo, etc. Aí o parágrafo 1º, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito, será estabelecido por lei complementar. E vamos lá para a lei complementar. Lei complementar 78/93. Diz o seguinte... Artigo 2º, nenhum dos Estados membros da Federação terá menos de 8 deputados federais. E não pode mais de 70. Então é óbvio que, se a gente pegar, por exemplo, esse Roraima, o Roraima deve ter o quê? 8, né? Pelo mínimo. Roraima, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal, Amapá, Acre, Amazonas, 8. Desde 93, quando foi publicada a lei, até hoje não tiveram alteração. É óbvio que, se for pela Constituição e pela lei complementar, é necessário se mexer. Existe um mínimo e um máximo. Precisa ser respeitado. Agora, obviamente, eles vão alterar essa lei complementar. Deve ser por isso. Esse projeto está na Câmara, vai para o Senado. Por exemplo, estados como o Rio de Janeiro perderiam, pela contagem populacional, perderiam representantes. E eles estão adequando para ninguém perder nada. Pois bem, mas se existe um número específico... Mínimo, então tem que baixar. Pois é, mas aí, Mas não vão aí baixar. tem estado que não vai ter. Não, mas o número mínimo se Mínimo estabelece. Não, tudo Se bem, é o estabelece mínimo 8, E quem tem que exatamente. baixar, vai perdendo população. Se existe, até se chegar a existe 8, um poderia máximo, baixar se pela existe lei. um máximo, aí beleza. Só que aí que tá. E isso aí é uma questão ampla. Até a Constituição ela não especifica e aí ela joga para responsabilidade de lei complementar. E o Congresso ele pode fazer o que ele quiser. Se ele colocar o mínimo 15 e o máximo 100, ele coloca o que ele quiser. O problema vai ser que vai ter que criar outro espaço, né? Outra sede, né? Não, Não, Paulo, não, só peraí, Edivaldo, não, eu preciso só correr. uma coisa assim, ó, tem município, abarrotado. tem município com 2 mil habitantes, tem 9 vereadores. É disso que eu ia falar. é o mínimo, Edivaldo, que é o não, mínimo. E Edivaldo, Sarandi com mais de 100 mil tem pera, 10. Pera, Edivaldo, o que falamos aqui de aumentar a representatividade na Câmara de Maringá? Tô só fazendo um paralelo. E entramos, foi pela culatra, aumentar a representatividade no Congresso Nacional não vai mudar nada na vida das pessoas. Tem que ver as frequências desse povo. Ô Paulo, nós temos um congresso mais caro do mundo, né? O segundo maior perto dos Estados Unidos. É um volume gigantesco de recursos, perto de 15 bilhões. Né? E é impressionante quando falam aí que o impacto financeiro será de apenas 64 milhões, que vai virar 100 milhões muito facilmente. E essa decisão foi muito baseada no censo de 2022. No Brasil todo se contestou o censo. Todo o Brasil foi contestado o censo. Eu cito Sarandi, que eu acompanhei muito bem ali, tem 118 mil habitantes pelo censo, e só as ligações de água, nós temos 150 mil pessoas só pelas ligações de água. Então há muita contestação a respeito disso. Bom, eu particularmente, a gente fala imensamente aqui sobre o quanto somos perdulários, né? Enquanto os políticos brasileiros são perdulários. Eu, particularmente, sou contra, o cidadão é contra, mas vai sair na conta da gente, já está definido, né? Vai aumentar e ponto. O Senado ainda vai passar por votação no Senado. Então vai. E a Câmara já aprovou. E há uma discussão também se aumentar o número do Senado. Isso aí já vem há algum tempo discutindo essa questão.
Hoje estão somente 3 por estado, não é isso, né? É. São 3 por estado, 81. Porque são e já representantes estão- do Estado, né? Exatamente. Não da população. Da população, exatamente.